Deu ruim aí para Jair Messias Bolsonaro e para o seu filho Eduardo. Olha, eu mostrei aqui na segunda-feira o Eduardo Bolsonaro dizendo, numa entrevista à revista Oeste, que ele vai ser preso. O Eduardo Bolsonaro está apavorado com o vazamento da delação do tenente-coronel Cid. Agora sai matéria aí no Globo que mostra que o entorno do Bolsonaro acredita que o Eduardo Bolsonaro deva perder aí seu passaporte. Estão achando aí que o Alexandre de Moraes vai mandar reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro e talvez também da Michelle, viu? Então tá ruim aí para os dois. Então tá um desespero no entorno do Bolsonaro, pensando, ó, agora vamos pegar o Eduardo, agora vamos começar a acelerar aí a prisão de gente próxima ao Bolsonaro. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é uma jornalista aí do Globo, que ela é porta-voz oficial da família Bolsonaro, praticamente. A notícia sai, a versão aí do bolsonarismo sai direto do celular da família Bolsonaro e vai para o WhatsApp dela, do WhatsApp dela vai para a página inicial do Globo. Então, eles estão ali apavorados. Quando a gente fala, nossa, o Bolsonaro tá com medo. Tá com muito medo. Acontece que o Bolsonaro aí na semana passada sofreu uma traição, que ele tentou reverter isso aí durante o final de semana, não conseguiu. Tá bravo o Bolsonaro, porque ele sofreu traição aí do senador, que ele chegou a falar na entrevista à Revista Oeste que esse cara deve tudo que tem a ele, que é o senador, o astronauta, o Marcos Pontes. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tá fechando aí com o Davi Alcolumbre para que o Davi Alcolumbre seja presidente do Senado, e o Davi Alcolumbre, todo mundo diz em Brasília que ele vai ganhar a eleição para a presidência do Senado. Isso está praticamente pacificado. Tem um acordo aí entre governistas e oposição. Só que aí o Bolsonaro, ele anunciou aí que está fazendo um acordo com o Alcolumbre para que o PL fique com a primeira vice-presidência. Ou seja, se o Alcolumbre algum dia ele não está em Brasília, ou ele está doente, ou ele está de férias, enfim, por qualquer motivo, ele não presida a sessão do Senado, um bolsonarista vai ser presidente do Senado, e esse bolsonarista pode, por exemplo, pautar anistia ao Bolsonaro. Esse é o acordo aí que eles estão fazendo, que o Bolsonaro falou aí, eu mostrei aqui o trecho dele falou ao vivo. O que acontece é o seguinte, o Marcos Pontes é do PL, o astronauta, e ele também se candidatou à presidência do Senado. Ele diz aí que ele vai tentar ele ser presidente, porque, segundo ele, não podemos nos contentar aí com essa vagabundagem, esses bandidos, a gente não pode ficar fazendo conchavo com o Centrão, enfim. Esse é daqueles que via os discursos do Bolsonaro lá atrás e acreditou, e aí ele continua com esse tipo de discurso anti-Centrão. Só que o Bolsonaro virou cachorrinho do Centrão. Então, não é um discurso aí que o Bolsonaro gosta. E o Bolsonaro tá bravo, porque tá dificultando aí a tentativa dele de fazer acordo com o Alcolumbre, sendo que o partido dele tem um senador que, vamos lembrar, só é senador porque foi apoiado pelo Bolsonaro, e esse senador tá aí furando o acordo. Vamos lembrar que o astronauta, ele foi candidato pelo PSB, que é um partido aí de centro-esquerda, mas que é um partido que deu golpe ali na Dilma em 2016. Vamos lembrar, o PSB votou a favor do golpe. E aí ele foi candidato por esse partido ao Senado, e ele teve pouco mais de 30 mil votos. Aliás, a Câmara dos Deputados teve pouco mais de 30 mil votos. Não conseguiu se eleger. Aí virou ministro do Bolsonaro, e aí, como ministro do Bolsonaro, foi candidato ao Senado, e aí se elegeu senador. Tem um cargo importante, graças ao Bolsonaro. O plano do bolsonarismo é, daqui 2 anos, eleger pelo menos aí 30 senadores. Muita coisa. Com os que ele já tem, ele acredita aí, o Bolsonaro, que vai ter maioria no Senado. Se você olhar como é que tá a política nacional, quem são os candidatáveis aí, nos estados do Sul e do Sudeste, são 7 estados aí, Sul e Sudeste, tem uma chance enorme dessas 14 vagas aí, o bolsonarismo pegar 12 ou 13. Enorme, gigantesca. No Rio de Janeiro não tem nenhum nome de esquerda que faça frente ao bolsonarismo. No Espírito Santo não tem nenhum nome aí de esquerda, talvez um aí da centro-esquerda, que é o ex-governador, que consiga pegar uma das vagas. Em São Paulo tá ferrado. Nos 3 estados do Sul tá ferrado. Em Minas Gerais também tá ferrado. E se o Nicolas ainda for candidato ao Senado, ele não tem idade, né? Mas se ele vai que ele consegue, uma vaga é dele e a outra é do bolsonarismo também. Então tá aí. Nem tô falando dos estados do Centro-Oeste. Tá ruim aí para o campo democrático contra o bolsonarismo no Senado, porque o bolsonarismo é muito forte aí para esse tipo de eleição.
E aí o que acontece? Chega um dos eleitos e já em menos de 2 anos trai o Bolsonaro numa coisa que ele precisa, que é a anistia. Num momento em que o Bolsonaro está extremamente fragilizado, porque ele achou que teria apoio do Trump e não está tendo. Pelo contrário, o Trump fez de tudo aí para ignorar o Bolsonaro, o filho dele, Eduardo, e a esposa dele, Michele, e ignorar de todas as formas. Inclusive, o Trump nem chegou a mandar convite para o Bolsonaro ir na posse. E aí o Bolsonaro ficou ali em maus lençóis. Logo depois disso, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes passaram a avançar aí contra o bolsonarismo. E aí, o que acontece? A Polícia Federal anuncia agora que consegue uma prova com a assinatura do Bolsonaro de que o Bolsonaro mentiu no caso das joias. E o pior, essa prova pode aí ensejar muito em breve a prisão do advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten, ou ex-advogado. Ele continua dizendo que é advogado do Bolsonaro. Mas saiu notícia aí no final do ano passado que ele foi demitido. Mas ele continua se apresentando como advogado do Bolsonaro. Então fica aquela, será que é ou não é? Na extrema-direita nunca se sabe, né? Bolsonaro cancelou a procuração pro advogado? Se não cancelou, ele ainda é. O que acontece é o seguinte, tem uma procuração que o Bolsonaro assinou para o Fábio Weingarten que diz especificamente que ele autoriza Fábio Weingarten a transportar joias para o Bolsonaro. Ele coloca até quais são as joias. Essas são joias que o Bolsonaro recebeu como propina do ditador da Arábia Saudita e que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos. E aí ele deu uma procuração para o Weingarten, dizendo que ele autorizava que o Weingarten transportasse essas joias de volta para o Brasil. Então a Polícia Federal soltou um relatório aí ontem, dizendo o seguinte, olha, enquanto o Bolsonaro mentia que tinha essas joias e que as joias estavam na fazenda do Nelson Piquet, o Bolsonaro estava indo em cartório assinar procuração para o Weingarten para recomprar e transportar as joias nos Estados Unidos. Por que uma procuração, Thiago? Porque se o Weingarten é pego com essas joias lá, a polícia prende ele, fala, de onde veio essa grana? Você não tem nem grana para isso, de onde veio essas joias? Aí ele precisava de uma procuração para dizer, não, ó, são do Bolsonaro, tá aqui o documento. E o Bolsonaro assinou a procuração. E a Polícia Federal achou essa procuração. E agora soltou um novo relatório aí para o Alexandre de Moraes dizendo, ó, a defesa do Bolsonaro mentiu. E o pior, o Bolsonaro mentiu e o advogado dele, que é quem assina a mentira, é o mesmo que é o beneficiário da procuração. Ou seja, não dá nem para falar, olha, esse cara enganou o advogado. Não, o advogado cometeu o crime junto com ele. Esse é o nível aí do Bolsonaro e Weingarten. Deu ruim agora pro Weingarten. Ele tá nas redes sociais aí, nem vou mostrar os posts, mas ele tá nas redes sociais nos últimos dias, esbravejando, esperneando para lá e para cá. Está em pânico o Weingarten, com medo de uma prisão. O Weingarten, que é tido por parte do bolsonarismo como um traidor. Acredita-se que é ele, Weingarten, quem vazou aí muita coisa contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a partir do momento em que o Weingarten tinha acesso a alguma investigação, trechos dessa investigação vazavam, principalmente no UOL, na coluna do Talento Aguirre, Aguirre Talento. Essa coluna do UOL tem vários vazamentos. E aí começaram a falar, quem é a fonte desse cara? E no bolsonarismo, tem ali o entendimento, eu não sei, não faço a mínima ideia quem é a fonte aí do jornalista do UOL, e ele tem direito aí ao sigilo da fonte. O fato é que no bolsonarismo, todos apostam que é o Weingarten a fonte dele. Aí agora vaza a delação do Cid. O Weingarten também teve acesso à delação do Cid. E vaza uma delação do Cid, pegando em cheio a Michele e o Eduardo Bolsonaro, justo na véspera de a Polícia Federal dizer ali, ó, temos um documento contra o Weingarten. Será que o Weingarten não vazou trecho da delação do Cid? Só que tem uma coisa, o Weingarten não tem acesso legalmente à delação do Cid. Porque a delação do Cid é secreta, os advogados do Bolsonaro não tiveram acesso. Aí muitos na extrema-direita estão acusando o Weingarten, dizendo que ele conseguiu de alguma maneira acesso a isso para vazar. Acho difícil. Nessa aí do Cid, eu duvido que tenha sido o Weingarten, exatamente que ele não teve acesso legalmente. Mas em outras coisas, assim que ele tinha acesso, vazava. Coincidência ou não. O Weingarten diz que é o Ossef. O Ossef é quem vaza tudo, e aí quando o Weingarten ganha acesso, o Ossef vaza para dizer que foi o Weingarten. Que toda vez que vazava alguma coisa, o Frederico Ossef, o outro advogado do Bolsonaro, vinha aí nas redes sociais e ia lá nos WhatsApps bolsonaristas dizer, ó, foi o Weingarten, ó, ele teve acesso a isso ontem e vazou hoje, ó, foi ele. E aí fica a briga dos dois advogados do Bolsonaro. O fato é que agora o desespero está muito grande, por quê? Porque segundo
Aí, a imprensa, na semana que vem, no máximo, deve ser feita aí a denúncia contra o Bolsonaro, e o Barroso já falou que vai pautar imediatamente, e o Bolsonaro vai ser tornado réu. E aí vai começar o julgamento do século, que é o julgamento aí do golpe de Estado. O diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista no Roda Viva, que eu vou falar, é daquelas entrevistas para você ficar com vergonha do que nós chamamos de jornalismo, coloca entre aspas mesmo, aí no Brasil. A Vera Magalhães estava mais para advogada de nazista. Por isso que quando a Vera Magalhães é atacada pelo bolsonarismo, eu dou risada. Eu lembro muito bem da Vera Magalhães, nunca esqueço, não vou mostrar aqui o trecho de novo, mas eu nunca esqueço de quando deram tiros na caravana do Lula em 2017, e a Vera Magalhães falou que isso era do jogo político, que o Lula tem que parar de reclamar, e aí ela falou que o Lula bebia demais, e que o Lula é quem incentivava a violência política no Brasil. Nunca esqueço, tentaram matar o Lula e ela estava defendendo os assassinos, e culpando o Lula. Então, toda vez que o nazismo que ela plantou vai pra cima dela, eu dou risada. Não é nem que eu não tenha empatia, não. É empatia ao contrário, eu tenho antipatia pela Vera Magalhães. A Vera Magalhães chegou num ponto, na entrevista aí com o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, em que ele foi perguntado aí pelos jornalistas sobre o Eduardo e a Michelle Bolsonaro. Aí ele fala, olha, a maior prova de que essa investigação não é política é que, ó, estão dois aí da família Bolsonaro, e a Polícia Federal, mesmo eles caindo na delação, a Polícia Federal não os indiciou porque não encontrou provas contra eles disso aí que o Cid falou. Sabe o que a Vera respondeu? Falou, então esse não é o caso de anular a delação do Cid? Ela quer anular a delação inteira para salvar o Bolsonaro. Aí você vê esse pessoal, no antipetismo deles, para manter ali o Bolsonaro vivo e a extrema-direita viva para talvez um dia ganhar do PT, ela prefere salvar o cara que pregava violência contra ela mesma. É esse o nível do jornalismo, entre aspas, no Brasil. Aí, nessa entrevista, o importante é o seguinte, o diretor-geral da Polícia Federal falou, ó, a Polícia Federal, nas próximas semanas aí, vai lançar o relatório aí, um relatório complementar, no inquérito de golpe de Estado, e vai indiciar mais gente. Ele também fala o seguinte, a investigação da BIM paralela e a investigação de golpe de Estado, a gente já pediu para Alexandre de Moraes unir essas duas investigações, porque a gente já tem elemento aí de que uma coisa complementa a outra. Vão pegar o Carlos e o Flávio Bolsonaro nessas duas, anota aí o que eu estou falando. A investigação da BIM paralela tem áudio gravado pelo Ramagem, um áudio de 1 hora e 8 minutos, que veio a público, eu cheguei a tocar parte do áudio aqui, em que eles estão ali usando a BIM paralela para salvar o Flávio no caso das rachadinhas. Caso das rachadinhas que vai ter encaminhamento aí pelo Gilmar Mendes nas próximas semanas. Inclusive, o que se diz ali é que Gilmar Mendes está só esperando o caso da BIM paralela para dar uma pancada forte aí no Flávio Bolsonaro. O Gilmar Mendes, que ele tem aquela coisa que é uma paciência enorme. O Gilmar Mendes, ele não vê problema algum em esperar 1, 2, 3, 4, 10 anos se ele precisar, com um processo na mão dele e dar encaminhamento no momento certo. Ele é extremamente estrategista, o Gilmar Mendes. Então, agora está o desespero em toda a família Bolsonaro. Porque se eu falasse com você aí até um mês atrás, estavam em desespero porque o chefão da quadrilha está para ser preso, que é o Jair. Mas o Flávio estava tranquilo. Caso das rachadinhas paralisado, tudo ok ali, tinha ali áudio contra ele, mas a investigação não estava saindo nada daquela investigação. O Eduardo Bolsonaro estava tranquilo, não foi indiciado por golpe de Estado. Tem, obviamente, aí o inquérito das milícias digitais, mas enquanto não tem novidade, eles ficam tranquilos. Mesmo eles sabendo que são os principais investigados. E aí o que acontece? Agora não. Em questão de poucos dias depois da posse do Trump, o que temos? O Eduardo Bolsonaro foi delatado sim. A polícia não o colocou no inquérito de golpe, mas isso tem implicações contra ele no inquérito das milícias digitais. O Eduardo Bolsonaro chegou num nível de desespero em que ele está berrando que ele vai ser preso. E que os bolsonaristas que falam aí com os jornalistas da Globo estão falando, olha, preso não sabemos, mas estamos com medo aí, com pavor, de que vão reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E aí, olha só o panorama mudando em poucos dias. Agora o Eduardo Bolsonaro acha que vai ser preso ou ter o passaporte retido. O Flávio Bolsonaro vê aí o seguinte, o caso das rachadinhas vai andar, e o da BIM paralela, que já pegou ele, tá andando. E vai se ligar com o golpe de Estado. Então prepara, Flávio, que a coisa vai ficar feia. A BIM paralela, cujo chefão nós sabemos, é o Carlos Bolsonaro.
o chefão da BIM Paralela é o Carlos Bolsonaro. E o Carlos está com medo, porque se chegam os indiciamentos aí, ele vai ser indiciado mais cedo ou mais tarde e vai acabar preso. O Carlos. Então, Carlos, Flávio e Eduardo estão hoje numa situação muito pior do que estavam antes. E agora o Bolsonaro, a Polícia Federal consegue a prova-chave para dizer, ó, no caso das joias ele mentiu em tudo. E o advogado dele o ajudou a mentir. E o advogado dele estava mentindo nas redes sociais até ontem. E segue mentindo aí, mas até ontem ele estava sustentando uma versão que está provada que é mentira. Agora vai ficar ruim para todo mundo. Veremos aí as próximas semanas. Mas todo mundo dizendo aí que teremos novidades. A ver, eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!